Bom, hoje eu quero estar aqui trazendo uma informação para todos vocês a respeito de um equipamento que existem várias teorias, né, a respeito desse equipamento. E hoje em dia, como tudo que bate contra o sistema já é apresentado como teoria da conspiração, eu procurei então uma fonte em que seja do próprio sistema, para que eles não venham falar que o que eu estou dizendo aqui seja teoria da conspiração, a respeito de muitos acontecimentos sinistros que estão acontecendo aí. Porque o que eu tenho dito aqui é que há muitas controvérsias a respeito do HAARP, tá? E até hoje eu nunca vi uma matéria consistente de alguma emissora de televisão, de rádio, de alguma mídia secular, trazendo, sabe, uma informação científica e precisa das verdadeiras finalidades e propósitos do HAARP, tá? E aí eu falei, olha, se eu pego qualquer outra coisa, vai dizer que é teoria da conspiração, é o pastor que está falando, não tem uma fonte, não há uma fonte, então daí eu precisaria ter alguma coisa dentro de uma fonte que talvez fosse do próprio sistema, e aí as pessoas dissessem assim, olha, está aqui no sistema, é o sistema que está dizendo mesmo. E eu consegui isto, tá? E para as pessoas que nunca ouviram falar do HAARP, é um grupo de antenas. Essas antenas, elas estão instaladas numa região bem próxima do Ártico Norte, lá no Alasca, tá? É um lugar muito frio, porque tem a vantagem, né, de ter um ar mais puro e mais limpo, e de ser mais fácil de propagar essas ondas a grandes altitudes. Olha aí as antenas aí. Porque essas antenas, na realidade, elas atuam lá na ionosfera, tá? Ela vai a altitudes de 200, 300 quilômetros de altura, tá? É muito alto mesmo, tá? Então, a gente sempre ouve, né, muitas informações, mas nunca com uma fonte que pelo menos o próprio sistema não pudesse confrontar, não pudesse dizer que é teoria da conspiração. Por quê? Porque temos visto acontecimentos sinistros ao redor do mundo e muitas pessoas acabam linkando esses acontecimentos com os efeitos que dizem ser, né, devastador dessas ondas do HAARP, que também é tido por alguns como, na realidade, um equipamento, um armamento militar. Haja visto as pessoas acreditar que ele também possa interferir no clima, fazendo o que em certas regiões venham chuvas intensas e em outras regiões aconteça uma estiagem prolongada, em uma região venha um frio sobrenatural, e em outras regiões um calor sem precedentes. Nós vimos aí também chuvas numa intensidade como se nunca viu antes. Lá, dois anos e meio, quase 3 anos atrás, lá no litoral norte de São Paulo, vocês lembram? É dito que aquela chuva que causou aquele estrago lá no litoral norte, eles ficaram lá por mais de uma semana sem energia elétrica, e é claro que se estavam sem energia elétrica, não tinha também internet. E é óbvio que essas antenas de internet, né, de telefonia celular, elas têm um equipamento chamado no-break, que quando falta energia por um pequeno espaço de tempo, é mantido aquelas antenas e equipamentos ligados por conta desse equipamento chamado no-break. Mas o no-break, ele não tem capacidade de manter aquilo funcionando por vários dias consecutivos. E foi justamente o que aconteceu lá. Ficou sem energia, né? Logo depois ficou sem internet, e por estar sem internet, a cidade entrou em colapso. O que eu sempre oriento aqui para todos que me assistem? Eu oriento para as pessoas guardarem, procurem manter uma reserva em espécie aí na sua casa, moeda viva dentro de casa.
é salutar isso, né? Eu estou avisando há muito tempo isso aqui. Então, que sirva de exemplo para vocês o que aconteceu no Litoral Norte esses anos atrás. Tem gente que diz, eu só faço Pix porque eu só passo cartão. Você tem que ter uma reserva em espécie em casa, porque você pode passar por uma situação complicada como aconteceu com os moradores lá do Litoral Norte. O que aconteceu? Ficando sem energia e logo depois ficando sem internet também, não se fazia nada. No mercado, você não poderia passar, né, o cartão, não poderia fazer Pix, tá? Você não tinha como ir a um caixa 24 horas, sacar o dinheiro. Você não tinha como fazer uma transferência bancária por celular. Você não poderia fazer nada. E os comércios que estavam funcionando só aceitavam dinheiro em espécie. E as pessoas acabou entrando num pânico, tanto é que o governo de São Paulo, na época, chegou a mandar lá várias caminhonetes 4x4, que era a única coisa que conseguia entrar lá naqueles lugares, e essas caminhonetes cheias de insumos, né, de mantimentos, elas foram saqueadas, roubadas, tamanho desespero do povo, né? Eu também falei aqui para vocês do princípio das dores que Jesus fala lá no sermão escatológico, que está em Mateus 24 e 25, o princípio das dores é uma referência, uma alusão a uma mulher quando está para dar à luz. E eu explico o quê? Quando Jesus está dizendo ali, princípio de dores, ele está dizendo, olha, quando começa essas dores, essas contrações, a mulher está recebendo um aviso de que ela tem que se preparar porque ela vai dar à luz a sua criança. E ali então, essas dores de parto, ela tem um escalonamento. Ela começa, a princípio, com uma intensidade suportável e o distanciamento de uma para outra longo. Depois, ela aumenta a intensidade, né? As irmãs que são mães, está aqui me ouvindo, vai concluir que verdadeiramente é dessa forma. Então, aí, essas contrações, essas dores, elas aumentam com o passar do tempo e diminui o espaçamento de uma para outra contração, porque ela dá aquela contração, aquela dor terrível, aquela dor, depois para, depois dá alguns minutos, depois volta aquela dor, aquela contração, depois para, dá um tempo, só que isso vai aumentando a intensidade da dor e diminuindo o espaço de uma para outra contração, vocês entendem? Então, está dizendo para a mulher, olha, está aumentando a velocidade, cada vez que aumenta mais a intensidade, né, e diminui a distância de uma contração para outra, está mais perto. Então a mulher já sabe que ela tem que se preparar, pegar um enxovalzinho do bebê, a malinha, tudo, e já entrar no carro e num veículo e se dirigir a uma maternidade. Não é assim que funciona? Então, a mesma coisa é o que Jesus disse com respeito ao final de todas as coisas. Ele fala, fazendo uma alusão às dores de parto, princípio de dores. E literalmente é isso que nós estamos vendo. Esses princípios nós poderíamos contabilizar desde o momento em que Jesus deu esse sermão escatológico. Vem contando, através dos séculos. Porque o que eu tenho explicado para as pessoas que dizem assim, o meu avô sempre falou disso, a minha avó também falava, depois meu pai falava, depois minha mãe falava, o meu tio falava, e até hoje nada desse Jesus voltar, nada do anticristo aparecer. Eu escuto isso aí, desde que eu me conheço por gente. Verdadeiramente. Me falam de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de maremotos, de peste, de fome. Sempre teve isso na Terra. Desde que a Terra sempre teve fome, sempre teve terremoto, sempre teve vendaval, sempre teve todas essas coisas. Sempre teve guerra, rumores de guerra. Então qual é a diferença? A diferença está na intensidade e o espaçamento de um acontecimento para o outro. É aí que nós temos que ter essa sensibilidade de fazer um raciocínio mais profundo. Quando Jesus se refere ao princípio de dores, dando para nós como referência, tá? Que seria uma demonstração da brevidade da sua volta, da brevidade da instalação do governo, do governo mundial. Então, note esse detalhe. Nós percebemos que sempre teve terremoto, mas nunca com essas intensidades que nós estamos tendo agora.
certo? Sempre teve terremotos, mas nunca com um espaçamento tão curto de um para o outro como o que estamos tendo agora. A quantidade de terremotos no mundo é diária. É diária. Diariamente tem. É lógico que tem muitos terremotos que são pequenos e não chega a causar estragos, né? Quando muito talvez uma trinca ali no edifício, né? Uma trinca em uma rodovia. Porém, nós podemos avaliar, pesquisar que pelo menos terremotos de média intensidade, de intensa atividade, média e intensa atividade, nós vamos perceber que é quase que diário, quase que todo dia. Procura aí, dá uma googada aí que você vai ver que houve um terremoto em tal lugar, né, em algum lugar do mundo hoje. Então são questões que se tornaram diárias. Olha esse terremoto que houve no Marrocos, que eliminou mais de 2.000 pessoas. Olha o que aconteceu aqui, ó, no Rio Grande do Sul. Eu coloquei aqui. E agora aqui, ó, metade das cidades do Rio Grande do Sul enfrentam problemas com sinal de telefone e internet. Hoje, né, a internet ela é essencial para as pessoas fazerem uma transação bancária. Deus abençoe, irmão Pedro. É amanhã meu aniversário. Inclusive esse terno que eu estou usando aqui foi minha esposa que me deu de presente. Obrigado, meu amor. Te amo, viu? Depois tem alguns agradecimentos também para fazer para alguns irmãos aqui do canal. Obrigado, irmão Pedro. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Olha aí, a Paraíba também está debaixo d'água. A irmã Cláudia está dizendo. Então, está acontecendo em diversas partes do mundo. Você percebe que a intensidade está aumentando. E aí você vai vendo isso. Você vai vendo essas quantidades de chuvas exageradas, né? A quantidade de calor exagerado num lugar e a quantidade de frio exagerado em um lugar. Né? Lugares que outrora era frio demais, está quente demais. Outrora o lugar que era quente demais está ficando frio demais. O lugar que não chovia está chovendo demais. O lugar que não chovia nada, agora está aí, né, chovendo como se não houvesse como se houvesse um dilúvio, como se estivesse experimentando novamente um outro dilúvio. Então, vendo todos esses acontecimentos, muitas pessoas têm notado que existem algumas questões atípicas nesses acontecimentos. Bastando esses que eu já estou dizendo, agora eu quero falar aqui do que está acontecendo também com animais e com aves. Você já viu aí algumas matérias, né? Alguns vídeos de aves desnorteadas. Aves desnorteadas. Por quê? Porque aves, principalmente as de habitação, como a andorinha, que fazem voos de longos trajetos, aves que fazem migração, né, de um continente para outro continente, ela muda de acordo com a estação. Tá? Por exemplo, a andorinha, ela não suporta o inverno. Chegou o inverno num lugar, ela parte para outro, aonde está o verão. E assim como a andorinha, tem muitos animais e aves. Né? Por quê também? É por conta da sua própria alimentação. Em épocas de inverno, a alimentação fica mais escassa. Então, ele já tem algo dentro da sua mente, que foi colocado por Deus ali no seu sistema biológico, que já o direciona. E esse direcionamento é dessas aves, desses animais, de acordo com o ciclo da Terra, das suas estações, da estação de plantar, de colher, de florescer, de frutificar, eles têm uma ligação muito íntima com todos esses ciclos do planeta. E essa própria ligação íntima com o ciclo do planeta é que faz com que eles se conduzam de maneira correta. Eles sabem automaticamente que terminou o inverno aqui e onde vai estar começando a primavera, onde vai estar começando o verão. E eles voam com precisão para aquele lugar. E é sabido pelos cientistas que esses voos se dão por conta do campo magnético da Terra, os polos magnéticos da Terra. Eles têm uma sensibilidade de se nortear pelo campo magnético da Terra, ok? E além do polo magnético, tem um campo magnético. São dois aspectos, né? Polo magnético, norte-sul, e o campo magnético, tá? O polo magnético está relacionado com o polo norte e polo sul. Hemisfério norte, hemisfério sul, tá? Que o cientista também diz que eles estão ali se invertendo, tá? Está saindo um de um lugar e passando para o outro. Eles dizem que isto é cíclico. E além da questão dos polos, também existe esse campo magnético que protege a Terra.
tá? Protege a Terra de raios que para nós seriam mortíferos, que poderia vir do espaço, do cosmo. Então, esse campo magnético serve como uma proteção. E é também sabido por todos que esse campo magnético está sofrendo alterações enormes. E principalmente, tá, o campo magnético do planeta Terra, ele está com um enorme buraco, um maior buraco, a maior avaria do campo magnético da Terra está aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil. O Brasil está debaixo do maior buraco do campo magnético, tá? Poderia dizer assim, do maior buraco do campo magnético. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. E esse buraco, ele está de uma maneira muito mais vulnerável e aberta na região sul e sudeste, que está principalmente sobre o estado de Santa Catarina. Eu vou colocar a imagem para vocês verem. No estado de Santa Catarina tem um buraco enorme aqui, ó, do campo magnético da Terra. E esse buraco naquela região de Santa Catarina, ele é tão enorme, ele está tão vulnerável que muitos países estão desviando a rota dos seus satélites de uma certa latitude ali para não passar no olho do furacão ali, onde o buraco está com uma vulnerabilidade enorme. Por quê? Porque vários satélites foram danificados ao passar na região que está aquele buraco ali, ó. Países já perderam satélites ali. Então eles estão evitando e desviando como se fosse fazer ali uma pequena curva para não ficar ali mesmo no centro, aonde o local ali da proteção magnética, né, está totalmente vulnerável. Já vimos todas essas informações aqui. Gente, eu falo sobre esse buraco aqui já faz tempo. E olha o que está acontecendo no sul. Vocês perceberam? Quando nós estávamos lá, na África, nós vendo as notícias, nós vimos uma notícia falando que havia uma nuvem parada sobre o Rio Grande do Sul. Essa nuvem estava cheia e parada, ela não se movia. Por que a chuva vem e a chuva vai? Porque a nuvem que está carregada de água, ela vai andando. Vocês concordam comigo? O Harp está mexendo com a cabeça das pessoas e dos animais. Tá assim, você quer ver quando ligar o 6G, hein? Quando ligar o 6G, aí o bicho vai pegar. O que acontece? A chuva, ela vem e vai porque as nuvens se movimentam. Mas tem uma nuvem que está parada sobre o Rio Grande do Sul e desce água que não para mais. Parada, ela não se movimenta. Pode procurar aí que vocês vão encontrar essa matéria. Eu vi quando eu estava lá na África. E aí o pessoal dizendo, as águas voltaram a subir. E o pessoal estava procurando, os próprios moradores estavam desentupindo esgotos para ver se a água ela saía, ela ia embora, ela baixava. Então vocês começam a perceber que isso não é normal. Isso aí parece ter manipulação humana. Eu vi um vídeo, eu não posso falar muito sobre isso aqui, mas eu vi um vídeo que parece, eu não sei se vocês viram falar sobre isso, que foi meio que proposital a abertura das portas, né, das barragens. Parece que isso foi algo... Eu não sei se eu estou falando besteira. Vocês concordam? Vocês acham que isso pode ter sido proposital? Vocês viram que a Madonna estava no Rio de Janeiro lá fazendo o ritual, enquanto isso pessoas estavam sendo ceifadas lá no Rio Grande do Sul. Lembrando que o Rio Grande do Sul é um estado, é o segundo estado, né? Primeiro a Bahia, depois vem o Rio Grande do Sul com um maior índice de idolatria, bruxaria, feitiçaria. E aí muitos estão dizendo que é o castigo de Deus. Gente, vamos parar, vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Isso pode ter sido realmente um sacrifício. Tem um vídeo muito claro sobre isso. Eu não posso colocar aqui, senão amanhã o canal Povo da Fé não existe mais. Mas dá uma pesquisada aí, vocês vão
Vocês vão entender, uma coisa tem relação com a outra, não é possível. Aquele show da Madonna que eu vou, agora que eu voltei para o Brasil, amanhã eu não vou fazer live, tá, gente? Amanhã é minha folga, tá? É meu aniversário, eu não vou fazer live, vou lá para casa dos meus pais, com a minha família, com a minha esposa. Nós vamos assar uma carninha lá. Tem 30 dias que eu não como um churrasco. Meu Deus do céu, vou comer uma carninha abençoada. E amanhã eu tô de folga, mas quando eu voltar, depois de amanhã, eu vou fazer uma live mostrando para vocês os simbolismos e todo o significado daquele show maligno que houve no Brasil da Madonna. Tá? Então eu vejo assim, tem muita gente falando, é a mão de Deus, é o castigo de Deus. Vamos estudar um pouco o harp? Você que não conhece, eu vou colocar aqui o próprio sistema falando o que é o harp. Deixa eu seguir aqui, senão a live vai ficar muito comprida. Eu prometi que ia fazer uma live curtinha. Tá? Só que além dessa alteração do campo magnético que está aí na Terra e do polo magnético, agora também é sabido que esse harp, ele interfere literalmente nessas coisas. E nós vamos agora também estar utilizando aqui, tá? Uma matéria do sistema, para não dizer que é teoria da conspiração, tá? E aí, se eles falarem, é teoria da conspiração, eu vou falar, olha, é o próprio sistema. Então eu consegui ver isso na Wikipédia. E a Wikipédia é do sistema. Então eles não vão poder falar que nós estamos falando aqui de teoria da conspiração, ok? Vamos ver aqui o que o próprio sistema diz sobre essas antenas. Olha aqui, ó, o que quer dizer o HAARP, tá? Ó, H-E-F-A-A-R-P. É High Frequency Active Auroral Research Program. Tá, vamos lá. O projeto High Frequency Active Auroral Research, né, Program, HAARP, em português, Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. É uma investigação financiada pela Força Aérea dos Estados Unidos, a Marinha e a Universidade do Alasca, com o propósito oficial de entender, simular e controlar os processos ionosféricos. Vai vendo. Olha isso. Eles estão dizendo aqui que o propósito oficial é esse: entender, simular e controlar os processos ionosféricos. Tá? Olha aí a irmã falando aí, ó. Voltando no assunto lá do Rio Grande do Sul, olha o que ela está dizendo aí, ó. Esse assunto é muito complexo, mas canais sérios informaram que 3 comportas foram abertos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é muita coincidência, né? Bom, vamos seguindo aqui. Olha aí, ó. Ou seja, aqui, ó, controlar o que acontece lá na ionosfera. Olha onde os caras estão chegando. E é eles que estão dizendo aqui. Não é o pastor Giovanni que está dizendo isso, não. Que eles têm como propósito interferir lá na ionosfera. Nas alturas de 200, 300 quilômetros de altura, tá? Então, eles estão dizendo aqui, não é teoria da conspiração, tá? Iniciou-se em 1993 com uma série de experimentos durante 20 anos. É similar a numerosos aquecedores ionosféricos existentes em todo o mundo e tem um grande número de instrumentos de diagnósticos com o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento científico da dinâmica ionosférica. Então eles querem conhecer toda a dinâmica do que acontece lá naquelas alturas na ionosfera e também querem aprender a manipular o que acontece lá. Porque com certeza, coisas que nós vamos ver acontecendo aqui na Terra, no campo magnético, no polo magnético, no clima, na temperatura, nos terremotos, maremotos, tem de alguma forma ligação com muitas coisas que acontecem lá naquelas alturas, tá? Eu vou ler aqui para vocês no celular, tá? Deixa eu ler aqui para vocês no meu celular. Essa denúncia que foi feita pelo Parlamento Europeu.
Em 1999, o Parlamento Europeu emitiu uma resolução onde afirmava que o projeto RAARP manipulava o meio ambiente. Escuta isso, com fins militares. Quem disse isso? O pastor teórico da conspiração? Não. Foi uma denúncia que aconteceu lá no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu chegou lá e falou isso aqui, ó. Eles estão aí manipulando o meio ambiente com fins militares, tá? Prosseguindo aqui, ó. Pleiteando uma avaliação do projeto por parte da Science and Technology Operations, um órgão da União Europeia responsável por estudo e avaliação de novas tecnologias. Em 2002, o parlamento russo apresentou ao presidente Vladimir Putin um relatório assinado por 90 deputados, olha isso, dos comitês de relação internacionais e de defesa, onde alega que o projeto RAARP era uma nova arma geofísica, capaz de manipular a baixa atmosfera terrestre. Então nós vamos vendo aqui que não é uma pessoa, não é um líder, não é um formador de opinião. Nós vamos ver aqui, ó, primeiro o Parlamento Europeu. Porque o Parlamento Europeu reúne toda a comunidade europeia ali, tá? Do euro, tá? É o Parlamento Europeu ali. É um parlamento que é composto por inúmeros países, tá? Desse maior número, de um dos maiores blocos da Terra. Então, esse parlamento, que é um composto de várias nações, fez essa denúncia. E depois, a segunda potência mundial, em matéria de equipamentos bélicos, que é a Rússia, veio também com 90 deputados fazendo uma denúncia similar ao que o Parlamento Europeu fez. Será que todos esses políticos da União Europeia e todos esses políticos da Rússia fariam um documento desse equivocado, gente? Por um boato que ouviu de um youtuber, de um teórico da conspiração? Eu não acredito que eles pegariam a informação de um youtuber, de um teórico da conspiração, de um pastor, e iria levar um documento desse para o parlamento da envergadura, que é o Parlamento Europeu, ou o parlamento da envergadura do Parlamento Russo. E as denúncias são similares, parecidas. É uma arma militar, eles dizem. Isso aí, ó, esse HAARP é uma arma geofísica. Essas armas interferem na baixa atmosfera. A baixa atmosfera é onde se processa as chuvas, as tempestades. Outra coisa, já que nós estamos falando aqui de interferir na baixa atmosfera, vocês têm visto por aí o efeito daquelas tal de nuvens rolo? Vocês já viram isso aí? Nuvens rolo. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Uma nuvem que vem como se fosse um rolo. Do nada, ela toma um espaço enorme de uma região, de uma cidade. Ela vem como se fosse um rolo. Outro tipo de formação de nuvens, circular, né? São coisas muito sinistras que estão acontecendo. E eles dizem que o que eles fazem lá na ionosfera acaba interferindo na baixa atmosfera, que é onde se processa todos os fenômenos atmosféricos que nós vemos aqui na Terra. Tanto frio como calor, como chuva, como estiagem, tempestade, vendaval, maremoto e coisas do gênero. Olha aí, eu não vou enrolo aí. E quando eles dizem aqui, ó, geofísica, isso também pode, arma geofísica, isso pode também se deter nas questões de terremotos também. Por quê, pastor? Eu já falei aqui para vocês, já trouxe a informação. Os cientistas chegaram à conclusão que o sistema de dissipação de ondas que aconteceu nesse terremoto que teve na Turquia há mais ou menos 1 ano e meio atrás, foi um terremoto atípico, um terremoto diferente. Eu falei para vocês, na época, que toda aquela grande carga, quando ela vai se dispersar, ela não se dispersa de maneira linear. Porque assim como a água vai procurando o melhor caminho, sabe, para descer, para fluir, assim como você vê um rio que ele não é linha reta, ele é todo sinuoso. Por que ele é sinuoso? Porque a água vai procurando o melhor caminho, o desnível, aonde tem menos resistência para fluir. Assim são também todos os sistemas de dispersão de uma carga.
de uma carga de energia. E isso nós podemos ver nos relâmpagos e nos raios. Eles não saem em linha reta. O raio, por exemplo, sai serpentiano. Ele vai procurando onde tem a menor resistência. E assim se dissipa também as ondas sísmicas. Elas se dissipam procurando a menor resistência. E o cientista chegou à conclusão que lá aconteceu um sistema totalmente atípico de dispersão dessas ondas. Lá, a dispersão das ondas foi em linha reta. Mas como assim? Sair em linha reta? Isso aqui só pode ser alguma coisa programada, projetada. Não é da natureza esse sistema de dispersão, sabe? Então, já deu muito o que falar na questão do terremoto lá na Turquia. Aqui, inclusive, né, eu tenho um áudio aqui para você escutar aqui, ó, o efeito, né, como saem essas frequências. Você vai escutar aqui como um barulho de apito aqui, mas essas ondas, elas geram, né, uma frequência totalmente diferenciada de todos os que conhecemos, capaz de interferir lá, na ionosfera. E é captado também por alguns instrumentos o som dessas ondas do HAARP, né, que são disparados contra a ionosfera. Dá uma olhada, ó. Olha só, que barulho perturbador. Isso aqui foi a captação que fizeram, tá? Dos sons que saem, né? É lógico que esse som, ele não é captado com qualquer coisa. Tem um equipamento que vai conseguir captar essa frequência do HAARP. E eles dizem que é esse daqui, né? Que é isso que é atirado para a ionosfera. É isso aí, Edson. Sinistro, né, esses barulhinhos. Ó. Tá dando pra ouvir aí, né? Então, aí eles dizem, né, que foi encerrada essas atividades. Será que foi encerrada essas atividades mesmo? O que vocês acham? Aqui, ó. Em maio de 2014, foi anunciado pela Força Aérea Americana. É interessante, né? É um equipamento que não tem nada a ver, é um equipamento que não interfere em nada, mas que é comandado, dirigido pela Força Aérea, pelo Pentágono. E ainda vão dizer que não tem nada a ver com equipamento militar? Pelo amor de Deus. Pior cego é aquele que não quer ver, né? Em maio de 2014, foi anunciado pela Força Aérea Americana que o projeto seria encerrado. O projeto foi criado pelo senador americano Ted Stevens, quando ele exercia grande controle sobre o orçamento de defesa dos Estados Unidos. Durante uma audiência no Senado americano em 2014, o vice-secretário assistente da Força Aérea para a Ciência, Tecnologia e Engenharia disse que esta não é uma área que temos necessidade no futuro e que não seria uma boa utilização dos fundos da Força Aérea manter o HAARP. Estamos nos movendo para outras formas de influenciar a ionosfera, que foi o que o HAARP foi realmente concebido para fazer, disse ele. Para injetar a energia na ionosfera. Então quer dizer que ele foi concebido para injetar energia na ionosfera. Então ele está explicando aqui mais um detalhe interessante aqui, bastante interessante. Esses disparos constantes em direção à ionosfera está injetando energia. E de que forma que essa energia ela pode ser devolvida para a Terra aqui? Será que eles explicam também? Eles injetam, sabe, quantidades monstruosas de energia lá na ionosfera. E depois, essa energia que é injetada lá, ela não vai ter um efeito do retorno? Porque diz que toda ação tem uma reação. Se ela recebe essa ação da Terra, recebendo essa injeção de energia sobrenatural, anormal, qual seria a reação da ionosfera com respeito ao planeta Terra? Eles não dão uma explicação para isso. É um homem brincando de ser Deus. Mas o trabalho foi concluído. Comentários destes tipos são responsáveis pelos aparecimentos de teorias conspiratórias sobre o projeto que foi encerrado em meados de 2015.
Foi encerrado nada, foi encerrado entre aspas, né? Nós não temos informação nenhuma de que isso foi encerrado. Até onde se sabe, as antenas continuam lá. Se foi encerrado, por que que mantém as antenas todas em pé lá no Alasca? Como vocês viram aqui, ó. Tá tudo lá, ó, do mesmo jeito. Vamos falar aqui sobre o lugar, ó. O lugar onde se situa a HAARP fica próximo de Gacona, Alasca, a oeste do Parque Nacional Angel San Elias. Depois de realizar um relatório sobre o impacto ambiental, permitiu-se estabelecer ali uma rede de 360 antenas. O HAARP foi construído no mesmo lugar onde se encontravam algumas instalações de radares, as quais abrigam agora o centro de controle do HAARP, uma cozinha e vários escritórios. Outras estruturas menores abrigam diversos instrumentos. O principal componente de HAARP é o instrumento de investigação ionosférica, um aquecedor ionosférico. Trata-se de um sistema transmissor de alta frequência, utilizado para modificar temporariamente a ionosfera. Tá aqui, ó. Vocês estão entendendo, gente? Deus criou a ionosfera de um jeito, tá? E ele simplesmente disse, não, vamos alterar essa ionosfera aí. Vamos alterar aquilo que Deus fez. Ou seja, eles estão querendo mudar o que Deus fez. Se Deus fez a ionosfera dentro daqueles parâmetros, é porque aqueles parâmetros é o ideal para a Terra. Não é assim que diz lá em Gênesis? Tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Não é assim que está escrito lá? Deus fez o mar, viu que era bom. Deus fez os peixes e viu que era bom. Deus fez as aves e viu que era bom. Não é assim que está escrito lá? Que tudo que Deus fez, ele viu que era bom? Agora, com certeza, ele fez a ionosfera e viu que aquilo era bom. Está dentro dos parâmetros. Ele sabe por que colocou, por que ele colocou dentro daqueles parâmetros. Aí o homem chega e fala assim, ó, vamos alterar esses parâmetros que Deus colocou a 300 quilômetros de altura? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? E o porquê de muitas coisas também atípicas aqui na Terra? Porque é óbvio que os parâmetros que estão estabelecidos por Deus lá na ionosfera, ele vai gerar o equilíbrio necessário para o planeta. Porque o que acontece lá interfere aqui. Isso é ponto pacífico. Se o que acontecesse lá não interferisse aqui, eles não estariam mexendo com nada lá. É claro, é uma questão óbvia. Porque conforme foi dito pelo próprio parlamento russo e o parlamento europeu, tá? O que eles fazem lá na ionosfera interfere na baixa atmosfera, que é onde estão as nuvens, gente. É onde se realiza os fenômenos atmosféricos que refletem aqui na Terra para mim e para você. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Já estou terminando, tá? Utilizado para modificar temporariamente a ionosfera. Será que só modifica temporariamente? Será que uma alteração que eles fazem lá, jogando essas cargas lá, só altera temporariamente? O que vocês acham? Eles estão dizendo que é temporariamente, né? O estudo destes dados contribui com informações importantes para entender os processos naturais que se produzem nela. Durante o processo de investigação ionosférica, o sinal gerado pelo transmissor é enviado ao campo de antenas, as quais o transmite para o céu, a uma altitude entre 100 e 350 quilômetros de altura. É alto, hein, gente? Olha onde essas antenas conseguem emitir essas cargas. Chega até 350, ou seja, 3.500 metros de altura. De 100 a 350 quilômetros de altura. O sinal dissipa-se parcialmente, concentrando-se numa massa a centenas de metros de altura e várias dezenas de quilômetros de diâmetro sobre o lugar. Então, a gente vê aqui que a baixa altitude, se tratando de uma medição linear, diz que ela se mantém, ela se estabiliza ali e abrange uma área que tem
várias dezenas de quilômetros de diâmetro. Ou seja, olha isso aqui, vai gerar na baixa atmosfera um efeito aí, deixa eu colocar o maior aqui, ó, que não é natural, na casa aí de dezenas de quilômetros de diâmetro. Você já calculou uma cidade com 30, 40 quilômetros de diâmetro? É uma cidade muito grande. Então, você vê que o efeito na baixa atmosfera, ela se dá numa área super grande a cada um desses ataques que eles fazem lá. Então, a intensidade desse sinal é muito grande. No entanto, os efeitos produzidos pelo HAARP podem ser observados com os instrumentos científicos das instalações mencionadas, e a informação que se obtém é útil para entender a dinâmica do plasma, olha esse aqui, ó, do plasma e os processos de interação entre a Terra e o Sol. E aqui que entra também uma questão interessante, né? Que eu poderia fazer uma live só sobre isso. O plasma. Porque, como vocês sabem, a Bíblia diz, a minha mãe está aí na live, né? A Bíblia diz que Deus não vai destruir essa terra nunca mais com o dilúvio, como foi na época de Noé, certo? A Bíblia deixa bem claro isso, que essa terra não será mais destruída por Deus com o dilúvio. Então, pode ficar tranquilo que não vai se experimentar um novo dilúvio na terra, tá? Deus não vai destruir. Mas Deus mesmo disse que a próxima destruição dessa terra seria com fogo. Você já imaginou o fogo para destruir todo o planeta Terra? Toda a Terra? Queimar tudo o que nela há? Derreter tudo que nela há? E é aí que entra a questão do plasma, tá? O plasma, ele é uma espécie de energia que atinge altíssimas temperaturas. E isso está lá na região do cosmo, na região lá das grandes alturas. E o que acontece? Acontece que com essas alterações no campo magnético da Terra, presta atenção, que linka uma coisa com a outra, tá? Com essas alterações, esses buracos que estão tendo no campo magnético da Terra, isso pode permitir o acesso de grandes descargas de plasma sobre a Terra. E plasma, ele tem tanta energia que derrete qualquer coisa que nós conhecemos aqui na face da Terra. Ele descendo com grandes quantidades, ele derrete tudo. Ele derrete tudo. Imagina aí um magma derretido naquela altíssima temperatura, elevado ao cubo, elevado ao quadrado. Seria mais ou menos isso, né? É um magno descarregando do espaço através dessas falhas no campo magnético da Terra. E existem alguns cientistas que já estão vendo essa possibilidade. Eles acreditam que o campo magnético, prosseguindo no ritmo em que está indo, tá? Nessas grandes falhas, como aqui no sudeste do Brasil, sobre Santa Catarina, isso facilita o acesso de plasma dentro da Terra. E aí então é que eu vejo, sabe, a palavra de Deus podendo se cumprir. Deus escancarando tudo, permitindo que esse campo de proteção saia sobre a Terra no momento que ele decidir destruir isso aqui. Eu vejo essa destruição que Deus fará, que Deus fala que será com fogo, numa mega, ultra, super descarga de plasma sobre a Terra. Ou seja, os campos de proteção, né, o campo magnético de proteção da Terra, ele perde o seu efeito de proteger a Terra, sai de cena e a Terra fica desguarnecida, desprotegida e recebe descargas altíssimas de plasma. E somente o plasma é uma coisa conhecida assim, cientificamente, que teria essa capacidade de queimar tudo mesmo, tudo, derreter, acabar com tudo, é literalmente isso. Ou seja, transformar esse planeta aqui em um verdadeiro lago de fogo. Então, entra essa questão aí, né? Que eles estão também estudando esse processo, a dinâmica do plasma, que estão lá nas alturas e com certeza
vendo, né, o que poderia acontecer se houvesse aí uma possibilidade de passar uma grande quantidade de plasma sobre o nosso planeta. E eu creio que no tempo de Deus, esse plasma vai passar. Porque no tempo de Deus, essa queima que ele vai promover para destruir a Terra, que ninguém vai poder fugir nem escapar, será com plasma. Porque ainda que eles digam assim, não, nós vamos construir plataforma, vamos pegar foguetes, aviões e vamos voar nas alturas e vamos fugir, não vai ter como. Porque essa chuva de plasma vai vir de altitudes elevadíssimas. E se eles forem querer fugir daqui, eles vão ter que ir de encontro. Vão ter que ir de encontro com essa chuva de plasma que Deus vai permitir que caia para destruir toda essa terra. Mas eu louvo a Deus que a igreja não estará aqui. Nós não estaremos aqui, dentro de toda essa situação. E eles falam abertamente que o propósito aqui é alterar as condições da ionosfera, e essas alterações nas condições da ionosfera interfere aqui na baixa atmosfera, como na questão da chuva, como questão de sol, de frio, de calor, de tempestades, e também, como diz o Parlamento Europeu, até mesmo na questão geofísica. Quando fala de questão geofísica, pode-se colocar aí terremotos, tá? Porque se ela emite ondas e se trabalha com frequências, o terremoto também é na base de onda, é na base de frequências. Então, está aí, né, uma informação tirada do próprio sistema, do Wikipédia, né? Tudo que eu li você pode consultar aí, tá? Se eu li mal, se não deu para entender o que eu falei, algumas coisas, você mesmo pode pesquisar com calma aí, tá? No Google lá e na Wikipédia, e consulta lá HAARP, e você vai ver todas as informações de maneira detalhada. Você pode ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e você vai entender que eles mesmos estão dizendo que isso sim interfere na questão da atmosfera, né? Interfere sim nessas questões de chuva, de sol, de calor, e que 2 grandes parlamentos denunciou o projeto dizendo que era arma militar e que interferia sim nas questões climáticas de muitos países. E como nós vimos aí, né, esses efeitos também, eles atingem aí dimensões que caem na casa de dezenas de quilômetros de diâmetro. Então, eles vão fazer aí uma série de coisas acumulando dezenas e dezenas e dezenas de quilômetros. Eles podem alterar o clima, eles podem alterar, né, o nível pluviométrico, né? A quantidade de chuva será numa região para mais ou para menos, e é o que nós estamos vendo acontecer ao redor do mundo, principalmente no Rio Grande do Sul. A China mesmo está sofrendo um bocado por questões lá de falta de chuva, e outra hora por excesso de chuva. Esses dias eles estavam debaixo d'água lá. Então eles conseguem fazer essas coisas aí, e é aprovado pelos próprios parlamentos, os principais parlamentos do mundo, que entraram com queixa e com denúncia contra o projeto. E é óbvio, né, que o projeto que é comandado pela Força Aérea, pelo Pentágono, ou seja, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, é óbvio que, no fundo, tem um cunho de armamento, né, bélico. É por isso que nós ensinamos aqui para vocês que a Terceira Guerra Mundial, ela vai ter equipamentos, vai ter armas que nós, né, jamais imaginávamos que existiam, só vimos em filme de ficção. E com tudo isso que nós lemos aqui, nós podemos entender também que eles estão preocupados com plasma. E o plasma está relacionado com a questão que Deus mesmo disse, com a palavra que destruiria essa terra com fogo. E o fogo mais consumidor que nós conhecemos na natureza hoje seria uma descarga de plasma sobre o planeta Terra, uma descarga irredutível, né? Com o advento dessa falha aí no campo magnético, permitindo acesso de descargas de quantidades monstruosas de plasma dentro do nosso planeta. E tudo isso aponta para quê? Para a volta de Jesus Cristo. Aponta o quê? Que nós estamos chegando no fim de todas as coisas. E vai chegar para nós que servimos a Deus o fim de todo sofrimento. Vamos estar com Jesus por toda a eternidade. Vamos ser como Ele é. Viveremos com Ele por toda a eternidade. Não temos que nos assustarmos, não temos que nos abalar, pois a ira de Deus será derramada, não é sobre a igreja de Deus, tá? É sobre aqueles que não querem saber de Deus. É sobre esses que estão se colocando hoje aí como senhores do mundo. Eles experimentarão a ira de Deus. E esses mesmos que estão aí brincando de Deus, mexendo e alterando, conforme você mesmo ouviu aqui nessa matéria, alterando, né, as
os parâmetros da ionosfera, ou seja, se fazendo Deus, Deus não fez certo, eu quero ver como é que fica esse parâmetro da ionosfera desse jeito, eu quero ver como é que fica daquele jeito, eu vou mudar o parâmetro para cá, vou mudar o parâmetro para lá e vou ver o que acontece aqui na Terra. É isso que eles estão fazendo, brincando de Deus. E Deus vai dar um basta nessa situação. Eu creio, sabe, piamente nisso daí, gente. Eu creio piamente que Deus vai dar um basta. E por conta desse avanço, né, Deus está permitindo. Deus está dando corda, mas a hora que Deus puxar essa corda, eles vão entrar em pânico, eles vão entrar num verdadeiro caos, e nós já não estaremos mais aqui, nós já estaremos nas mansões celestiais, né, sentindo ali a presença de Deus, vivendo a presença de Deus, amém? Glória a Deus. Gente, deixa eu passar para vocês algo aqui bem rapidinho. Vocês sabem que nós estávamos ali, né, dentro disso tudo que eu disse aqui para vocês, qual que é o nosso dever como cristãos? É pregar o evangelho, é levar o evangelho ao máximo de pessoas. Talvez você não saiba falar ou pregar, talvez você não tenha uma boa oratória e não consiga transmitir isso com as suas próprias palavras. Você pode compartilhar, deixar um like na live, o joinha, olha, o like aqui está muito baixo. Se você deixar um like, outras pessoas verão essas informações. É o mesmo que você está pregando, porque esse vídeo vai chegar em alguém através de você. E você receberá galardão de profeta, galardão de pregador. Isso é muito forte, gente, o que eu estou falando aqui. E dentro disso, nós estamos levando a palavra de Deus com muita maestria, sabe? Em vários lugares do mundo, através do YouTube e fisicamente também. Nós fomos ali para Moçambique, eu fiquei ali 28 dias naquela terra, e eu quero colocar um videozinho aqui, um resumo, né? Um videozinho de 1 minuto e 20 segundos, resumindo o que nós fizemos lá dentro desses quase 30 dias que passamos ali com os nossos irmãos africanos. Dá uma olhada. Para esse período com os irmãos aqui na África, foi realmente muito especial para mim. E não digo isso só pelo que conseguimos realizar. Alimentamos milhares de crianças. Terminamos a fundação da nossa escola. Conseguimos furar um poço artesiano para trazer água potável para a região. Salvamos a vida da menina Margarida. Socorremos viúvas e famílias carentes com cestas básicas. Iniciamos também a construção de um complexo de casas para socorrer os menos favorecidos. Distribuímos brinquedos para crianças que nunca tiveram a oportunidade de ter um. E muitas outras coisas que não dá tempo de contar aqui. O mais impactante para mim é que conseguimos ganhar dezenas de almas para Cristo. Isso é o que nenhum valor monetário pode pagar. Então eu queria agradecer a todas essas pessoas que nos receberam tão bem. Agradeço também a todos vocês que contribuíram de alguma forma e principalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem Ele, nada poderia ter sido feito. Aqui fica o meu muito obrigado. E saibam todos que a missão continua, como sempre fizemos, à distância, tendo como nosso representante aqui o pastor Gabriel. Espero estar aqui muito em breve para dar continuidade a esse trabalho tão lindo que nós começamos juntos, povo da fé. Mulungu Bago Pezeni, aqui fica a minha gratidão. Gratidão. Glória a Deus. Por onde for, Ministério Povo da Fé, levando alegria e amor. Por onde for, Moçambique e África, projeto Yamachanda, uma luz que se acende. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, levando a palavra de Deus pra toda essa gente. O alimento onde a fome se avivou. Amigo, hoje se apagou a paz. Valeu a pena, milagre extraordinário.
receberá com juros largos e vantajosos. Deixa eu pausar aqui, gente. Eu não consigo ver isso sem me emocionar. Desculpa. Aqui está o nosso complexo. Aqui à esquerda, né, você vê um fundamento, aonde será a nossa escola. À direita você vê o complexo de casas aqui, ó. Já dois fundamentos, uma casa já está na altura da janela, a outra já está com as suas bases também iniciadas. Aqui será um complexo de 12 casas para atender as viúvas que moram em alguns muquifos. Eu fiz muitas visitas lá e eu quero mostrar para vocês aqui no decorrer dos dias. E aqui atrás da igreja vai ser a nossa base missionária, para nós levar os nossos irmãos do Brasil, para ir lá fazer missões. Atrás da escola aqui, ó, é nosso terreno também, haverá ali uma horta, onde nós vamos cultivar a terra, tá? Bem debaixo dessa árvore, ao lado da igreja, onde está essa multidão de crianças, está o nosso poço. Nos ajude, tá? Nós viemos até aqui. E nós vamos continuar esse trabalho. Esse trabalho não vai morrer. Está aqui o Pix, o PayPal, a Caixa Econômica Federal e o WhatsApp. Também uma chave Pix, o WhatsApp. Nos ajude com esse projeto missionário. Vamos continuar aquilo que começamos. Olha isso. Levando amor e esperança para os povos. Os povos da fé. Ministério Povo da Fé. Levando alegria e amor. Tô todo molhado aqui, mas cheio de felicidade e gratidão a Deus. A água veio, valeu a pena! Uhul! Olha lá! Olha lá! O alimento onde a fome se abrigou, o abrigo onde se apagou a paz. E a paz. Olha isso, gente. E a paz. Eles atrás da água, olha. A paz do nosso Deus ajude essa causa. Projeto Yamatanda pra Jesus. Tem um vídeo que mexeu muito comigo de uma criança que chorava de fome. Eu quero colocar para vocês esse vídeo. Dá uma olhada. É o segundo mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. A sua mão se estendendo, é o coração de Cristo se acendendo em ti. A chama do amor não pode se apagar. Yamatanda precisando estar. Venha estender sua mão, pois quanto mais mãos estendidas, mais longe vamos alcançar. Olha como muda, olha como a criança muda. Vocês viram como a criança como mudou, como a fome transforma as pessoas? Gente, essa criança estava chorando de fome e ela estava falando na fila. Eu tô com fome, no dialeto, né? E aí eu comecei a alimentar essa criança e ele mudou. No final ele estava sorrindo, brincando. Então, nós precisamos entender que essas crianças não podem mais chorar de fome. Nós precisamos ajudar esse povo. Eu adotei esse povo como meu povo, essas crianças como os meus filhos. Olha isso. Dando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso.
em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé. É muito bom, gente. A última refeição que eu servi lá foi essa. Ó. Povo da Fé, nós estamos hoje aqui em Amatã. Vocês percebem que eu não estava nem muito animado mais, porque eu sabia que no outro dia eu ia embora. Eu tô com muita saudade desse povo. Muita Mais saudade. uma refeição, né? Onde as nossas crianças vão receber Vou dar hoje notícia o da arroz, menina Margarida. Aguenta aí, irmã o Joanice. feijão. Olha só que feijão bonito, que feijão grosso, que feijão bem feito, tá? E olha o frango. Olha esse frango como é que está. Delicioso, maravilhoso. Vou colocar um caldo aqui, ó. Tá aqui recebendo. E também o suco, né? O suco para as nossas crianças. E tá aqui o pratinho para eles matarem a sua fome. Hoje eles foram desparasitados também, receberam remédio para uma outra doença que eu esqueci o nome agora. Quero agradecer a todos os nossos mantenedores, você que tem ofertado nessa obra. Nos ajude, essa obra não pode parar. Os dados vai estar aqui no vídeo para você fazer a sua semeadura. Não, amor, eu tava dividido, entendeu? Eu tava dividido, assim, eu tava feliz demais porque eu ia rever meus filhos, poder te abraçar. Tanto que quando eu cheguei no aeroporto, a gente se abraçou e ficou um tempão ali abraçados, e uma energia, um negócio gostoso, sabe? Eu não tenho palavras para explicar esse sentimento do reencontro, né? Mas, por outro lado, triste, porque eu ia deixar esse povo lá. Gente, eles fizeram uma festa para mim. Uma festa de despedida. As mães chegaram lá todas, sabe, dançando e numa alegria muito grande. A vovó Binda... Nossa, a vovó Binda manda recado direto através do Gabriel, né? Perguntando de mim, perguntando se eu tô bem, perguntando se eu tô bem de saúde. Olha aqui a festa que eles fizeram pra mim, ó. Dá uma olhada. Fé, paz e graça, aqui está a despedida do pastor Giovanni, juntamente com a igreja. Ele amanhã vai já voltando para o Brasil. Elas vieram aqui dançando e celebrando aqui porque ele amanhã já está indo para o Brasil. Olha aí o povo aí. Olha ali o povo aí. Não tenho palavras. Obrigado. As crianças, gente, as viúvas, as mães. Ó, a vovó Binda. Gente, eu tô até sem palavras aqui, olha. As irmãs vieram aqui, as mães, as viúvas, as crianças, aqui na casa onde eu tô, e vieram exercer a gratidão. Isso não tem preço, né? Trouxeram ali uma comida típica daqui, olha o tamanho da bacia. E aqui, gente, tá o Pix do Ministério, o PayPal, tá uma conta da Caixa Econômica, o WhatsApp. Eu peço a vocês que continuem nos ajudando. Tem muitas imagens para mostrar para vocês. Essa criança que também chorava de fome, eu peguei ele no colo, alimentei ele, no finalzinho ele dá uma olhada, sabe, com um olhar de muito obrigado, um olhar de gratidão. Ainda que não fale, mas a gente percebe que é isso que ele quis passar para todos nós. É gratidão. Ele vai olhar para mim agora, com um olhar de gratidão. Isso não tem preço, né, gente? Olha lá. Isso é maravilhoso. E nos próximos dias eu vou mostrar para vocês as casas, né? A casa da viúva Fanita. Muquifos, na verdade, que eles chamam de casa, que eles chamam de lar. Né? E vocês vão ver a realidade desse povo. Eu vivi na pele. Então, tem muita coisa para a gente conversar aqui nos próximos dias. Olha essa casa. Ó. É duro? Ó. Olha onde essa mulher dorme. Duro. Olha onde ela dorme. Eu acho que ninguém
se sentiria confortável num lugar como esse. Olha aqui, ela cozinha aqui dentro, em tempo de pegar fogo aqui. Olha aí. Olha o que ela come. Aqui são folhas que ela comeu e talvez hoje vai comer mesmo. Tem folha de goiaba, até pastor. Folha de goiaba. Acredita? Aí, folha de goiaba, tem algumas outras folhas. Até o pastor Gabriel fica meio assustado, acredita? Que eu nem conheço o nome aqui. E Esse tira é- como se fosse um chá. Não, é para alimento mesmo. Come a própria O folha? acompanhante, Isso. Meu Deus, que Isso coisa. aqui é o que sobrou para talvez ela fazer o almoço, né? São as folhas que ela usa, a panela está vazia. Essa é a Não lenha dá que pra ela usa acreditar, pra né? cozinha. É muito triste essa situação e nós não podemos ver e não fazer nada. A irmã Fanita vai ter uma casa, gente. Eu não posso entrar aqui, ó. Eu quero convocar a todos para um desafio. Vamos construir uma casa para a viúva Fanita. Nós já estamos construindo lá na igreja, Vamos lá naquele tirar ela complexo dessa de casa lá. A terceira casa vai ser a dela. A primeira da vovó Mariana, a segunda Essa é da a menina realidade. Margarida, a terceira da vovó Uma viúva Fanita, a quarta da moçambicana. vovó Binda. Tá dizendo que E por aí vai. É um muquifo como esse. Isso aqui é um muquifo. Entendi. Conte conosco. Conte qual com ela o povo chama da de fé. Casa, de lar. Hatimaye mwenendo defero kabisa ote sawa akwira maningi. É problema de tensão Até por causa de de peso. muito pensamento às vezes e fome. E ela estava muito doente. Ela já esteve no hospital por conta de dormir aqui nas condições que dorme e acaba adoecendo. Muita fome também. Nós vamos trazer para a senhora o alimento. Fala para ela. É, tem agulhando comida, agulhando comida. Vamos junto na missão. Kutine ndipite mgereza mwa paya ndachitapangizwa tise sabyanga tepaninga ndagona atiwe wakha. Disse para ela entrar conosco, congregar conosco na igreja, porque ela não congregava. Ela falou que ela só aceitou Jesus, ela foi para a igreja através das obras sociais. Ela via a igreja fazendo as obras sociais e sentiu no coração de participar do corpo de Cristo. E aí o pastor Gabriel batizou ela e foi uma grande festa. Nos próximos dias eu vou trazer mais imagens para vocês, mostrar tudo o que aconteceu ali, mas a maior necessidade agora é a gente deixar essa água jorrando lá. Essas crianças precisam continuar pulando e se alegrando ali, tomando água. Essa água, ela foi testada no laboratório e no laboratório eles disseram, essa água aqui se pode colocar na garrafa mineral e vender no mercado. A água deu uma pureza tão grande que o homem nunca viu, nunca furou um poço para sair uma água tão pura quanto a que saiu aí na igreja. Vê se não é Deus trabalhando. Mas é interessantíssimo a maneira que a gente soube que ali tinha água. É muito interessante a maneira que eles usam para saber que tem água ali, né? Você pega duas varinhas assim, vai andando, aonde vai se aproximando do lençol, ela vai subindo assim, e é bem interessante. Eu não estou achando aqui agora, mas depois eu vou colocar para vocês. E para o Rio Grande do Sul, né, as crianças se reuniram também em oração pelo Rio Grande do Sul, e foi muito bonito, né? Eu quero colocar para vocês também isso aqui, ó. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai Santo. Perdoa nossos pecados, Senhor Jesus. Perdoa o seu povo, Pai Santo. O Rio Grande do Sul, Senhor Jesus, pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor guarde eles, Senhor Jesus, lá. Ó Pai Santo, guarde eles em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, Senhor Jesus, não temos prata nem ouro para nós oferecermos, mas nós cremos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo vai ajudá-lo em nome de Jesus. Nós cremos que tudo aquilo, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos vai ser feito em Deus, em nome de Jesus. Entregamos nossa alma santa ao Pai Santo, em nome de Jesus. Santificado seja teu nome! Venha a nós o teu reino! Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre, e amém! Glória a Deus, que momento mágico, que momento maravilhoso, que momento cheio de Deus, cheio da presença de Deus, crianças ali, sabe?
que iam comer ainda. Elas estavam com fome, mas elas esperaram, oraram pelo Rio Grande do Sul e depois se alimentaram. Foi extraordinário. Esse menino será um grande pregador, minha esposa está dizendo, muita autoridade. Eu sentei com ele, a gente conversou muito, ele tem muita curiosidade sobre a Bíblia, eu expliquei algumas coisas para ele, e eu disse, cara, você vai pregar muito, você vai para as nações, você vai para o Brasil. Pastor, mas eu não tenho condições, mas o Deus das condições te escolheu. O Deus da condição, o Deus, dono da prata e do ouro, te escolheu. Dentre muitos chamados, você foi escolhido, você crê? Ele disse, eu creio. E aí os olhinhos dele brilhou. E logo vocês vão ver esse menino, o Hassani, né, pregando às nações, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Deixa eu orar por todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço pelo povo da fé. Te agradeço por essa família linda que o Senhor me concedeu, que o Senhor me deu. Pai, que o Senhor nos dê vida para continuar cuidando de tantas pessoas, de tantas famílias, de tantas crianças, de tantas almas que o Senhor confiou nas nossas mãos. Repreende todo o mal na vida do teu povo, dá saúde, livramentos, abre portas, quebra, Senhor, cadeias de correntes, traga vitória para o teu povo de forma poderosa e que o teu povo seja abençoado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Venha sobre nós, Senhor, com teu refúgio, venha sobre nós com a tua fortaleza, nos fortalece, Senhor, e multiplica sobre o teu povo saúde, para que o teu povo também continue sendo bênção na vida das crianças africanas, das crianças, meu Pai, dos ribeirinhos da Amazônia, continue sendo bênção nesse ministério. Em o nome de Jesus, oramos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, em o nome de Jesus. E você que crê e concorda, diga amém, diga graças a Deus, que Deus te dê uma boa noite de sono, que Deus te dê um sono do justo, que você durma um sono do justo hoje. Você que há tempos não consegue dormir direito, aquele sono pingado, acordando toda hora, eu profetizo sobre a tua vida, que você vai dormir como um bebê, vai dormir bem, vai dormir, e vai acordar descansado e descansada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Você crê, recebe, digita amém e digita graças a Deus. Obrigado, gente. Obrigado por tudo aí, obrigado pela companhia, obrigado por terem permanecido comigo na live até agora. Vamos para cima. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém, digam graças a Deus. Gente, obrigado a todos que estão me felicitando, tá? A hora que acabar a live aqui, eu vou voltar e eu vou ver aqui os comentários dos irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos para cima. Um beijo. Fiquem com Deus. Pela vida de todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, juntamente com o pastor Giovanni Dias, que as crianças têm se alimentado aqui cada dia, graças às ofertas que a igreja aí tem mandado, juntamente com o pastor Giovanni Dias. Ministério Povo da Fé!